Eu sou a professora Dirce Moraes, da Universidade Estadual de Londrina. Atuo na área de didática, avaliação da aprendizagem e tecnologias educacionais. Também trabalho nos cursos de licenciatura, mestrado, doutorado. A minha área de pesquisa envolve as práticas educativas e as experiências com as tecnologias digitais na educação básica, na educação superior, no sentido de a gente pensar como as experiências usando essas ferramentas da nossa cultura podem mediar as nossas ações e as nossas ações mentais e físicas também. Pensar as tecnologias nas práticas educativas, nesse momento, nós precisamos levar em consideração que são outras ferramentas, que são outras tecnologias. Se antes nós tínhamos o vídeo, a TV, o quadro, o livro como tecnologias educacionais que serviam como recurso, então nós tínhamos um vídeo, uma imagem como um recurso de ensino que ajudava o estudante a compreender melhor um conceito, um assunto. Hoje as tecnologias digitais elas são pensadas para muito além disso. Então pensar as tecnologias educacionais é entendê-las como ferramentas mediadoras da nossa cultura. Elas são hoje elementos culturais presentes na nossa sociedade que nos permitem realizar inúmeras atividades. Mas mais do que uma ferramenta que serve para a realização de uma atividade específica, nós temos que entender que elas permitem várias atividades mentais, vários exercícios cognitivos que outras tecnologias não permitiam. Então, quando a gente pensa nesse uso, a gente precisa entendê-las como ferramentas mediadoras. O que isso significa? Um instrumento mediador é aquele que vai provocar uma interposição, né? Ele vai mediar uma determinada atividade. Então, a partir da teoria histórico-cultural, nós entendemos que todas as nossas ações são mediadas a partir de um elemento. Então, eu estou aqui me comunicando com você utilizando um elemento mediador, que é a minha fala, que poderia ser a minha escrita, poderia ser esse próprio vídeo que nós estamos realizando aqui. Então, nós nos relacionamos com o mundo a partir dos elementos mediadores. Então, pensar na tecnologia digital é pensar que ela pode provocar vários exercícios cognitivos a partir da sua composição, ou seja, nós temos aqui uma ferramenta diferente que exige uma nova habilidade instrumental e mental. E a partir disso, esse estudante pode realizar diferentes atividades que vão provocar vários exercícios cognitivos. Quando nós falamos no potencial das tecnologias digitais nas práticas educativas, a gente precisa pensar que nós precisamos também reorganizar as nossas ações e pensar em outras possibilidades pedagógicas. Então, por exemplo, nós podemos pensar que a partir dos elementos que essa tecnologia permite, enquanto produção, colaboração, interação. Então, ela vai potencializar ações que nós já fazemos no nosso cotidiano, nas nossas práticas educativas, mas ela traz uma contribuição no sentido da gente potencializar tudo isso. Então, nós podemos pensar na utilização de uma determinada tecnologia para resolver uma situação-problema, para uma investigação, em que os nossos estudantes têm a oportunidade de se tornarem produtores, criadores. Então vamos pensar o quanto os alunos podem produzir informação ao invés de somente consumir informação. Então é pensarmos na natureza da atividade que a gente vai propor, no sentido de pensar outras ações mentais. Então é a gente superar um pouco a ideia do nosso estudante que só consome ciência e pensar na possibilidade, no potencial que essas tecnologias oferecem para que ele também possa produzir ciência. Então é imaginar que a partir não só da tecnologia, mas da natureza da atividade que a gente propõe, esses estudantes possam vivenciar experiências de produção, de colaboração, de interação, de construção conjunta, de participação colaborativa. Imagine que ao invés do estudante somente reproduzir, estudar, decorar para uma prova, ele também possa produzir um podcast. Então, ao invés de ele ouvir um podcast, ao invés de ele pensar em assistir um vídeo,
ele também possa produzir. Porque a partir do momento que ele vai produzir um podcast, produzir um vídeo, produzir um blog, ele precisa realizar várias operações mentais. Então ele precisa pensar numa síntese mental, ele vai construir um infográfico, ele precisa se apropriar de um conceito, ele precisa elaborar uma ação mental e ele precisa manejar essa ferramenta. Então todas essas ações, todos esses exercícios vão provocar diversos confrontos cognitivos, diversos exercícios mentais que possibilitam o desenvolvimento do seu pensamento e a transformação desse pensamento, conjuntamente com a apropriação conceitual. Então eu posso pensar num conceito de biologia, de história, da geografia ou mesmo da matemática e a gente pode produzir muito. Então, por exemplo, eu posso pensar num conteúdo de geografia e ao invés de eu produzir um quiz, realizar uma lista de exercício, por que não a gente produzir um quiz? Os nossos estudantes, eles precisam se apropriar desse conteúdo, eles vão elaborar questões, pensar nas respostas e eles vão usar uma ferramenta de construção de um quiz e eles vão produzir esse quiz. Aqui é um exemplo simples, mas eles poderiam produzir um podcast sobre um determinado assunto, eles poderiam produzir um vídeo. Então, nessa sequência didática desse trabalho, nós estamos utilizando uma ferramenta digital que exige uma habilidade técnica e intelectual, cognitiva, para a realização dessa atividade. E o resultado disso é uma apropriação conceitual. Então, nessa perspectiva que a gente defende a utilização das tecnologias para produção, para construção, para criação e cocriação, na perspectiva da gente diminuir o exercício da reprodução e ampliar o exercício da produção e da construção.